Olá, é muito bom estar aqui, poder contar com a sua companhia e saber que aquilo que nós estamos transmitindo edifica-o espiritualmente. A palavra que nós tivemos em um momento anterior tratava-se do sentimento humano, a ansiedade, coisa que todos nós passamos. Hoje, especificamente, nós iremos tratar sobre um sentimento mais que puramente divino, a compaixão. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, o versículo 41 diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Nós vemos o sentimento do Senhor Jesus de que quando ele contemplou Jerusalém, ele, sabendo de que seria rejeitado, estava sendo rejeitado, ele sentiu a penalidade daquele povo por conta da rejeição deles pelo próprio Senhor. E Jesus não chorava em si pela rejeição, porque o sentimento que lhes trazia de compaixão era exatamente pela consequência de que aquele povo, por rejeitá-lo, receberia. E ele mesmo, o próprio Jesus, diz de que se eles soubessem do que quem poderia trazer a paz para eles, e de que dias viriam sobre eles em que eles seriam sitiados, que seriam cercados, que seriam muito sofrimento, porque seus muros seriam derrubados, eles seriam totalmente entregue, a cidade destruída, e não restaria ali naquela localidade que ele mesmo estava visualizando pedra sobre pedra. Tratava-se da atitude de Roma ao destruir Jerusalém. E Jesus, vendo esta consequência, sentindo isto em seu íntimo, tendo compaixão por Jerusalém, Jesus chorou. Jesus chorou pela destruição de Jerusalém. O Senhor, ele não quer a destruição de ninguém. O fato é que a rejeição ofertada de Deus a mim e a você, se de forma em que nós rejeitarmos esta doação que o próprio Deus nos concede, terá consequência. Assim como Jerusalém teve a consequência da rejeição, o homem, individualmente, terá consequência em si pela rejeição do amor que Deus tem para mim e para você. Sofreremos consequência pela nossa própria atitude de rejeitá-lo. É conveniente falarmos de que ele não nos obriga a aceitar. Porém, esta doação
que o próprio Deus nos concedeu. A Bíblia nos diz que porque Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, de uma maneira grandiosa, de uma maneira imensurável, pois está escrito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, a consequência desta rejeição de não aceitar o sacrifício doado pelo próprio Deus, feito pelo próprio Senhor, se não aceito este sacrifício por própria justiça, porque um justo morreu pelos nossos pecados, e no entanto que se essa justiça feita pelo próprio Senhor não for de maneira por mim ou por você aceita, isto nos trará uma consequência grande, terrível, pois o próprio texto diz que e a condenação é esta, de rejeitar este sacrifício. Jerusalém teve a sua consequência ao rejeitar o Messias, foi totalmente destruída por volta do ano 70 pelos romanos, por rejeitar o Senhor. Da mesma sorte, haverá uma consequência muito grande. Mas o Senhor, vendo a consequência de que sofreria Jerusalém, ele chorou. Ele sentiu na pele um sentimento de angústia, de tristeza por Jerusalém não o aceitar. Da mesma maneira, o Senhor, ele se entristece, ele tem um sentimento muito grande de amor profundo por mim e por você, desejando ardentemente, pois ele não quer que nenhum se perca, mas venha ao pleno conhecimento da verdade e tenha a aceitação em seu coração de que o sacrifício de Jesus valeu a pena. Porque quando eu e você aceitamos o sacrifício de Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados, os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento para nós vivermos uma vida nova com Jesus. É este o princípio do Evangelho, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de que Cristo se entregou por mim e por você, para que a consequência do pecado, do qual trará a todo homem a morte, pela morte do justo, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos vivificará pelo seu poder, pois que o seu sacrifício vicário nos libertará
desta consequência que está pronta para aquele que rejeitar este sacrifício. Porém, há solução para mim e para você quando nós aceitarmos este sacrifício, ele terá validade. E a compaixão de Deus, o sentimento do Senhor de se entristecer e de chorar por causa daquele que rejeita tão grande salvação é extrema. O choro que Jesus teve ali ao contemplar Jerusalém por rejeitar a sua vinda, a tua presença naqueles dias, este mesmo choro, este mesmo sentimento está no coração de Deus sobre aqueles que rejeitam tamanho convite, tamanha graça, tamanho amor de que Ele tem pelas nossas vidas. Eu quero deixar mais uma vez registrado o meu agradecimento pela sua visualização, pela sua compartilhamento, pelo seu gostei ou não gostei, mas que você use estes temas, essas palavras, que seja pelo meu sentimento, é que seja para a edificação da sua vida, que alegre a sua alma e que você receba um pouco, um bocadinho da palavra de Deus. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.